Você fez faculdade, se esforçou, investiu dinheiro, tempo, caiu no mercado de trabalho e não está conseguindo ter resultados? Nós vamos falar desses 3 erros. Se você se sente frustrado, insatisfeito, ganhando pouco, eu posso te ajudar para você ter qualidade de vida, para você se realizar na sua profissão. Agora tem uma coisa, essa aula aqui não é para quem está se fazendo de vítima. Não é para quem acha que vai ficar parado e as coisas vão cair do céu. Então, pega papel e caneta aí pra gente falar desses 3 erros que muita gente comete no início de carreira. Eu sou Elisa Nunes, engenheira civil, arquiteta, paisagista com mais de 3 décadas de experiência na área e sou idealizadora do método Viver de Reforma. Aliás, deixa eu contar uma coisa pra vocês. De uns dias pra cá, o pessoal tem me perguntado: Elisa, o que é isso? O que é esse método Viver de Reforma? E a gente queria saber e tal. E eu tô aqui com umas ideias na minha cabeça, mas eu vou contar pra vocês mais pra frente. Me aguardem, tá? Porque vem novidade por aí. Além de eu falar daqui a pouco pra vocês dos 3 erros que podem detonar o nosso trabalho e que muita gente que está no início de carreira comete, eu queria falar sobre uma lição que eu aprendi, uma lição muito valiosa que eu aprendi ao longo desses meus 30 anos. É uma coisa muito sutil, sabe? Que muita gente não percebe, que as pessoas não cuidam, mas que pode fazer a diferença na nossa carreira. Deixa isso, eu vou falar isso para vocês sim, mas antes vamos falar dos nossos erros? Primeiro erro que a gente comete quando a gente sai para o mercado de trabalho e que a gente nem se dá conta disso é o seguinte: a gente sai da faculdade com muita informação. A gente sai da faculdade com uma visão muito ampla de tudo que a gente pode fazer no mercado. A gente sai com um embasamento para cálculo estrutural, para falar de estradas, portos, aeroportos, pontes, viadutos. A gente sai com aquele embasamento de sustentabilidade. Saímos com aquele monte de cálculo que a gente aprende em física, cálculo integral, química. Não é isso mesmo? É verdade? E aí o que acontece? A gente fica perdido. A gente não sabe o que fazer com todo aquele conhecimento. Tem muita coisa que a gente aprende na faculdade e que você não consegue colocar em prática. Se você escolheu fazer cálculo estrutural, vou seguir na carreira de calculista, você vai colocar a parte de planejamento em prática? Você vai colocar a parte de execução? Você vai colocar a parte de controle de custos? Não. E a mesma coisa acontece com as outras áreas. Se você vai trabalhar com planejamento, com execução de obra, você vai colocar a parte de cálculo estrutural? Até pode, mas você acha que você vai ser bom naquilo que você vai fazer? Porque quem faz um pouquinho de cada coisa fica no raso e não faz nada igual profundamente. É essa a nossa verdade. Sem contar que a gente sai no mercado, às vezes começa a consumir um monte de conteúdo e não coloca em prática. O que você tem que fazer? Você tem que aprender, colocar em prática. Aprendeu? Coloca em prática. Aí você sai para o mercado de trabalho e você vai aprender isso lá no seu estágio. Só que tem uma coisa, você aprende um determinado assunto, coloca em prática, você está lá fazendo estágio numa determinada empresa e aí o que acontece? Você troca de emprego, de estágio no caso, ou começa no seu primeiro emprego e aí o que acontece? Você vai para outra empresa e a metodologia é outra, sabe? Então, a gente precisa entender que se a gente vai entrar no mercado de trabalho para trabalhar e empreender e querer uma vida de qualidade, fazendo aquilo que a gente gosta, com técnica, com ética, a gente precisa ter o nosso método. Não adianta você ter o seu método e não aplicar. E você tem que aprender com quem faz. Você tem que aprender ou ter um mentor que te ajude a desenvolver tudo isso. Então esse é o nosso
digamos assim, o nosso primeiro erro. É muita coisa e a gente não consegue organizar as ideias para colocar tudo isso em prática. Segundo erro, a hora que a gente vai para a obra, a gente não tem uma visão clara, não tem clareza. Vamos falar de reforma de apartamento? Por que eu gosto desse assunto? Porque reforma de apartamento é um dos mercados que vocês conseguem ter um retorno financeiro e de aprendizado e de realização profissional muito rápido no mercado. O mercado de reformas de apartamentos, ele tá borbulhando. Existem muitos imóveis, tanto usados quanto novos, precisando de reforma, precisando de gente capacitada para fazer o nosso trabalho. E aí, ok, você pegou uma reforma de apartamento para fazer. Vamos pegar um exemplo. Você não sabe comprar o material, você não sabe o momento que você precisa comprar esse material para não deixar a equipe parada. Você precisa fazer um mapa de cotação para poder ver qual é o lugar melhor para você pedir esse material, visando qualidade, preço e prazo. Outra coisa, você às vezes pede o material, mas você não se atenta de perguntar para o seu fornecedor, mas você vai me entregar isso quando? E às vezes você está precisando desse material na obra para quando? Para amanhã. Então, o fornecedor fala, vou te entregar esse material na sexta-feira. E aí? A sua turma vai ficar de braço cruzado na obra, sem material, porque você não pediu na data certa? Isso são coisas que você não aprende na faculdade. Você precisa ter uma metodologia. Eu tô só exemplificando aqui a questão do material de obra, tá, gente? Mas como que você tem que fazer? Você tem que planilhar, você tem que analisar, você tem que se preparar para começar aquela obra. Não é assim, fechei com o cliente, peguei minha equipe, segunda-feira eu tô lá. Existe um método para você ter sucesso na sua reforma de apartamentos, para que você não gaste tempo, nem energia, não cause estresse, não atrase a sua obra, tá? Como que você vai corrigir? É como eu te disse, fazendo uma planilha de controle de materiais, montando um mapa de cotação, fazendo um controle de custos na obra, até para você controlar os valores que você já pagou para os serviços terceirizados, por exemplo. Vamos falar de um item muito comum em reforma de apartamento: fechamento de varanda, envidraçamento de varanda. Ok, você contrata, você vai ter lá as condições de pagamento. Eu dei 50% de sinal, depois eu vou dar os outros 30% quando ele vier começar ou quando ele entregar o envidraçamento na obra, e a hora que ele terminar de instalar, eu vou pagar os outros 20% restantes. Se você não tiver uma planilha para controlar as condições de pagamento desses fornecedores, estou exemplificando o fechamento de vidro de varanda, mas a gente tem outros serviços. Se você não controlar isso, você corre o risco de pagar 2 vezes, você corre o risco de perder a data de pagar e aí você pagar uma multa e juros para esse fornecedor. É claro que tudo é muito negociável, mas você vai querer correr o risco? Não. Porque a gente tem que cumprir as nossas obrigações com o cliente. Vamos nos especializar. Pega um nicho, aprende ele bem, fica especialista naquilo, sabe? Aí você vai fazer o seu trabalho com excelência. Aí o mercado vai te reconhecer. Aí você vai conseguir mais trabalho. O seu cliente satisfeito vai te indicar. O corretor com quem você fez parceria ouviu do cliente dele que você entregou tudo impecavelmente. É nisso. Mas voltando lá ao nosso segundo ponto de organização de obra, é isso que você tem que fazer, senão você corre o risco de pagar esse fornecedor. A gente sabe que as coisas são negociáveis, mas do mesmo jeito que você tem que cumprir com as suas obrigações com o cliente, se você quer fazer uma obra de excelência sempre, se você quer ter parceiros do seu lado, você também precisa
fazer com que os seus fornecedores tenham vontade de trabalhar com você. E aí você precisa fazer isso para que os seus fornecedores também venham junto com você. Eles queiram trabalhar com você. Eles deixem de fechar com aquele profissional que não respeita também o trabalho dele para vir trabalhar com você, tá? Então esse é o segundo erro que a gente corre o risco de cometer. Terceiro erro que a gente não pode deixar passar batido é a impressão que você vai passar para o seu cliente. Vocês sabem que na ciência existem as classificações de comunicação entre os seres humanos. 55% da nossa comunicação é não verbal. Eu não sabia disso. Vieram me contar e eu fui pesquisar e é verdade. 55% da nossa comunicação é não verbal. Então, se você vai falar com o cliente, de novo, assim, amuado, cabeça baixa, olha para ele desse jeito aqui, ó, ele não vai confiar em você. Se você gagueja para falar com ele, se você não passa confiança para falar com ele, ele não vai sentir que ele pode entregar o sonho da casa própria dele, o sonho do imóvel dele reformado, do jeitinho que ele quer para você. E aí, o que te leva a ter confiança? Primeiro, conhecimento prático, tá? Não é teórico, conhecimento prático. Segundo, você fazer, repetir, aprender, executar. Terceiro, deixar as coisas organizadas. Você chegar na obra, não ter material espalhado, não ter resto de material espalhado, ferramentas espalhadas. Sabem que eu tive um cliente numa obra que ele reparou nisso, num apartamento que eu fiz. Ele entrou e falou: poxa, Elisa, hoje a sua obra estava um pouco bagunçadinha. Olha só, e nem tava tanto, viu, gente? É que a gente estava realmente separando todos os entulhos, latas vazias, saco de cimento vazio, as cunhas dos pisos que a gente tinha sentado e que a gente tirou, porque o piso já estava ok, a gente ia começar a rejuntar. Então tava tudo ali na sala, ali no meio do caminho, para depois a gente colocar nos sacos de entulho e levar para o elevador. Mas o cliente veio na obra e ele percebeu isso. É igual quando você chega de viagem, você começa a desfazer as malas. Não fica aquela bagunça? É roupa para lavar, roupa que você não usou, que você tem que guardar, aquela bagunça tudo espalhado no sofá. Isso não dá aquela ansiedade na gente? Não deixa a gente assim meio preocupado? Tipo, ai meu Deus, preciso arrumar essa bagunça logo? E quando você arruma? Aí a sua casa pronta, arrumada, toda linda. Não dá aquela paz? Aquela sensação de você sentar no sofá, não é? E, tô relaxado, que bom. A obra é a mesma coisa. Você ganha paz. Paz com você, paz com a sua equipe. Você elimina o estresse. E, por incrível que pareça, esse tipo de situação, de ter o controle, sabe? De estar no comando, te dá segurança para quê? Para você falar com o seu cliente de uma forma mais positiva, passando confiança para ele, sabe? Então, esse é o terceiro erro que eu tinha para falar para você. E agora, vamos falar daquela dica que eu fiquei de falar para vocês no início da aula, que eu aprendi aí nesses 30 anos de carreira. Infelizmente, no mundo dos negócios, a primeira impressão é a que fica. E acabou. Ponto final. Entendam isso. No mundo dos negócios, para você passar uma primeira impressão, que o cliente tenha vontade de pelo menos chamar você para negociar o seu orçamento, é a primeira impressão. Então, como que você consegue isso? Falando com ele com confiança, sem estresse. Agora,
você também precisa ir bem apresentado. Você precisa falar com o seu cliente e mostrar para ele que você tem condições de tocar a obra dele nesse 55% de comunicação não verbal. Porque se você vai conversar com o cliente com uma camisa suja, amarrotada, aquela calça jeans que você usou na obra a semana inteira, que a gente sabe que acontece, é ou não é? O que acontece? Ele vai olhar para você e vai dizer: poxa, mas essa pessoa não consegue cuidar nem dela mesma, barba por fazer, a mulherada com o cabelo tudo bagunçado. O cliente perde a confiança. Ah, Elisa, mas ele tem que gostar do meu trabalho. Ele não tem que ficar reparando se eu sou bonito e se eu sou uma atriz hollywoodiana. É verdade. Ele tem que gostar do seu trabalho. Mas você também tem que se preocupar com esse 55% de comunicação não verbal. É a mesma coisa no banco. As pessoas não vão com uma determinada etiqueta, com um determinado uniforme. É uma calça social, uma camisa social, de sexta-feira uma calça jeans com uma polo. Não é assim? No fórum, as mulheres vão de saia, os homens de tailleur. Normalmente elas usam um salto, os homens vão de terno. Por quê? Eles vão falar com uma autoridade. Quem é a nossa autoridade? Nosso cliente. É ele nossa autoridade. Então, as pessoas elas usam um protocolo. Quando você está numa escola de inglês, por exemplo, numa escola de inglês assim mais descolada, aí tudo bem, o professor pode ir com um tênis bacana, um jeans meio rasgadinho, uma camiseta da hora. Então, a gente também, a gente precisa mostrar para o nosso cliente que nós somos competentes. É tão engraçado. Outro dia eu estava conversando com um colega engenheiro e ele disse assim para mim: Elisa, você já percebeu que engenheiro adora aquela camisa quadriculadinha, bem pequenininha, com bolso, a lapiseira e a caneta aqui penduradinha, um sapatênis? É verdade, é meio que o uniforme do engenheiro. As arquitetas vão com uma roupa assim mais descolada, às vezes colocam uma bijuteria de design, uma coisa assim que tem a ver com a cara delas. As designers de interiores também. Então a gente precisa cuidar dessa nossa comunicação visual, porque não é namoro, gente. Até quando você tá paquerando alguém, você não procura ir bem arrumado? Você não procura ir perfumada? Aí depois a pessoa vê o seu conteúdo e aí que ela se encanta por você e o relacionamento começa. Mas primeiro ela teve uma impressão visual de você. A mesma coisa é com o nosso cliente. Nós precisamos cuidar dessa impressão visual. Essa era uma dica que eu queria dizer para vocês, que eu aprendi ao longo desses anos. No começo, eu achava que eu podia sair da obra e falar com um cliente toda bagunçada, de preferência com meu capacete embaixo do braço, bota toda suja. Ah, eu tô na obra, eu tô mostrando para ele, mas infelizmente não é bem assim. O nosso cliente, ele precisa se sentir confiante para fechar o negócio com a gente. E você não precisa ir falar com ele com roupa de marca. Gente, pelo amor de Deus, nada disso. Você precisa ir apenas com uma roupa assim, alinhada, que não esteja suja, que não esteja amarrotada, que não esteja rota. Só isso vai fazer diferença na hora de você fechar. E claro, o que eu acabei de falar, postura, né, gente? Passa confiança para ele. Na sala, fala com ele olho no olho. Se você não sabe de algum detalhe que ele te pergunte, você pode francamente dizer para ele: olha, esse ponto eu não analisei para falar para você aqui na sua obra, mas eu vou procurar e eu volto com a solução para você. Pronto, ele já vai se sentir acolhido, ele já vai se sentir seguro.
ele vai sair dali, daquela conversa, com a sensação que você vai fazer uma reforma para ele dentro do prazo, dentro do custo, dentro da qualidade e principalmente sem estresse. Todo cliente que vai fazer reforma não quer saber de estresse. Ele quer resolver o problema dele para ele poder mudar para aquele imóvel e ser feliz. É isso que ele quer. Porque quando a gente está falando de reforma, via de regra, não estou falando de imóveis onde o cliente precisa dar uma manutenção e é um imóvel, por exemplo, que ele usa como renda passiva, um aluguel, por exemplo. Não estou falando disso. Eu estou falando daquele cliente que comprou um apartamento usado e que precisa arrumar para ele mudar. Que comprou um apartamento novo que hoje em dia vem pelado e que ele precisa reformar, colocar pelo menos o básico para ele poder entrar. É disso que eu tô falando. Então, essa é a minha dica para vocês. E assim, sobre o viver de reforma, eu tô pensando com outras pessoas em fazer um mini curso para falar para vocês a parte prática da nossa profissão. O que você precisa saber para entrar no mercado de reformas de apartamentos e ter sucesso, conseguir lucratividade, deixar o seu cliente satisfeito, indicando você para todo mundo. Existe um passo a passo para isso, para você sair da teoria da universidade, da faculdade e conseguir viver da sua profissão, ter qualidade de vida e deixar todo mundo feliz. Então, resumindo, 3 erros. Primeiro, estuda e põe em prática. Estuda e põe em prática. Segundo, seja organizado. Cuide da sua obra. Tenha suas planilhas. Grude lá na parede da reforma o projeto, o cronograma. Explique para o seu mestre de obra o que é aquilo. Às vezes, o mestre de obra, ele sabe fazer o trabalho dele muito bem, com excelência, aquela coisa caprichada, linda. Mas ele, às vezes, tem um pouco de dificuldade de fazer uma leitura de projeto. Então, pega na mão dele, explica, fala, vem cá, com toda a sua humildade. Ele é seu parceiro. Eu tive um mestre de obras que era meu braço direito. Ele era sensacional e a gente começou do zero. E ele ficou comigo por 14 anos. Nós éramos uma dupla dinâmica, eu diria. Então, ajude a sua equipe. Caminhem juntos. Gruda o negócio na parede, explica para ele e bola para frente. Vocês não precisam ter medo. Basta vocês fazerem as atitudes certas, com as pessoas certas, com o mentor certo. A terceira é: apresente-se dignamente para o seu cliente. Alinhado. Nada de roupa de marca, nem nada, mas uma coisa correta. Condizente com aquele ambiente. Quando você vai no casamento, você vai de calça jeans? Não, você vai de prêt-à-porter. A mulherada, por exemplo, vai de vestidão mesmo, cabelo arrumado, fica uma tarde inteira no cabeleireiro. Os homens também, pega o seu melhor terno. Se você tá na praia, você tá de biquíni, você não vai de burca na praia, né? Se você não é de alguma religião específica, você não vai. Todo respeito com as religiões. Mas se você tá acostumado a usar biquíni na praia, você não vai de casaco de pele. Vai falar com seu cliente, vai alinhado. E era isso que eu tinha para dizer para vocês. Até a semana que vem. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, mandem para alguém que vocês acham que vai agregar valor. Se tem algum assunto que vocês gostariam que eu abordasse, pode me mandar no direct, pode falar nos comentários, que eu vou sinceramente adorar saber, porque eu tô aqui para te ajudar, tá bom? Tchau e até a semana que vem.